Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por esta noite. Os irmãos estão felizes de estarem aqui? Amém. É uma bênção, é uma grande bênção estar aqui na casa do Senhor, nos seus átrios, que é o lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Desde de manhã nós temos tido momentos especiais com o nosso Senhor. Estivemos aqui hoje estudando a lição bíblica da escola dominical, lição de número 3, onde nós abordamos a questão da conversão de Saulo de Tarso. O Senhor falou poderosamente ao nosso coração sobre isso e também sobre a doutrina da conversão. Eu creio que as palavras que vieram ao nosso coração, por meio da palavra de Deus, são palavras poderosas para o nosso fortalecimento e transformação. E aprove ao Senhor nos dar uma segunda oportunidade neste dia de estarmos na sua casa. E estamos aqui para celebrar com alegria, dedicar ao Senhor o melhor do nosso louvor, e agora, nesse momento, estamos diante de uma outra oportunidade, que é a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem a falar-nos através da sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ler no capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Nós temos a alegria de receber aqui nesta noite o casal que está ali atrás. Não me chegou o nome, mas o nome dos irmãos? Davidson e Patrícia. É filho da irmã Lina. Ah, que ótimo. Irmão da Josi. Nós estamos felizes com a presença dos nossos irmãos. Amém? Amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Uma alegria ver o Elohim aqui, na presença do Senhor, na casa do Senhor neste culto. É sempre uma alegria tê-lo. Nós estamos orando sempre por ele, para que Deus faça toda a obra que ele tem a fazer. Os irmãos acharam, e também o amigo do irmão Eli, eu sempre esqueço o nome. Narcílio? Ah, Nassib, desculpe. Que bênção, é sempre uma alegria tê-lo aqui. Nós estamos muito felizes. Podemos também dizer um amém pela presença do Nassib? Amém? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Os irmãos encontraram o texto? Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Hoje eu quero pregar sobre a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonha ou tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, meus irmãos? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós estamos agora
diante da tua santa e poderosa palavra. Nós te pedimos, ó Espírito de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração conforme a tua vontade e que nós possamos receber do Senhor aquilo que de fato nós precisamos. Que a tua palavra, que é a boa semente, ao ser liberada, possa prosperar naquilo para a qual está sendo enviada. Tire do nosso coração toda distração. Tire, Senhor, do nosso entendimento todo embrutecimento. E que a tua palavra, ao ser exposta, possa ser imediatamente apreendida e compreendida para que gere frutos para a tua glória. Conduza-nos nesta noite, Senhor, através desta reflexão e glorifica o teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava durante essa semana pedindo ao Senhor uma palavra para dividir com os irmãos nesta noite. Eu confesso que a semana foi passando e não me veio ao coração nenhum texto específico para hoje. E eu estava comentando com a Elaine que, se não me engano, foi na manhã de quinta-feira ou na manhã de sexta-feira, eu já estava aflito, eu já estava dizendo, Senhor, já está chegando daqui a poucos dias o domingo e ainda o Senhor não me disse nada a respeito do que eu devo compartilhar. Eu preciso que, se possível, o Senhor acelere essa informação para o meu coração, para que eu tenha tempo de pensar tudo o que eu posso a respeito daquilo que o Senhor me comunicar. Então foi na manhã de quinta ou sexta-feira que o Senhor me fez praticamente acordar com o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde João diz, onde Cristo diz através de João, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, prontamente eu compreendi que não deveria apenas trabalhar a questão do versículo 20 do capítulo 3, mas toda a sessão que começa no versículo 14 e que vai até o versículo 22. Toda esta sessão se aplica ao contexto da igreja de Laodiceia. Então, eu quero trabalhar este assunto, eu quero trabalhar esta temática hoje, tá? A carta escrita à igreja de Laodiceia, ela é a 7ª e última carta escrita pelo apóstolo João às igrejas da Ásia Menor. Os irmãos percebem que trata-se de uma carta de conteúdo breve, no entanto, forte, poderoso, duro e vigoroso. Laodiceia, se os irmãos observarem, dentre as 7 igrejas, é a única igreja a quem Jesus se dirige sem nenhuma palavra elogiosa. Nas demais igrejas, os irmãos percebem que Jesus escolhe respeitar um padrão. Ele se dirige ao anjo da igreja, enaltece as virtudes da igreja, expõe os problemas da igreja, recomenda o devido tratamento e, finalmente, elabora promessas. No caso, como tenho dito, da igreja de Laodiceia, Jesus Cristo pula a primeira etapa, que é a etapa de relacionar as virtudes. Por isso, a carta é uma carta dura e direta ao assunto. Falando da cidade de Laodiceia, eu gosto muito de falar do contexto para os irmãos compreenderem em que cenário as coisas aconteceram. Laodiceia estava localizada na região da Frígia e foi uma cidade fundada por volta do ano 250 a.C. por um homem chamado Antíoco II, que deu o nome à cidade em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice. E devido ao fato de estar numa importante rota comercial, Laodiceia era uma cidade muito próspera. Era uma cidade economicamente muito estável. Historiadores reconhecem que haviam na cidade, por exemplo, bancos, teatros, ginásios, banheiros adaptados. Como se não bastasse, havia riquezas, havia escolas de medicina,
havia indústrias voltadas para a fabricação têxtil e farmacêutica. O poder econômico da cidade de Laodiceia era tão grande que na ocasião do ano 60 depois de Cristo, quando a cidade foi uma segunda vez devastada por um forte terremoto, eles recusaram a ajuda da União para a reconstrução. Eles procuraram os seus governantes e disseram: nós temos dinheiro suficiente nas nossas contas bancárias para custear a reconstrução de toda a cidade. E toda a reconstrução, então, no ano 60, foi feita com base nos recursos próprios da cidade. Em Laodiceia, nós vemos que havia uma igreja que, apesar de tudo, era a igreja de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, uma igreja, escute isso, que com o passar do tempo foi perdendo suas características essenciais, foi perdendo sua identidade, foi perdendo o seu senso de visão, o seu senso de missão, o seu senso de propósito. E esta perda que ocorreu paulatinamente ao longo dos anos e progressivamente colocou esta igreja num lugar de absoluta irrelevância. Jesus ele se dirige àquela igreja, como eu disse a princípio, de forma muito dura, de forma muito incisiva, mas o seu objetivo, o seu propósito era causar um choque na igreja. Era tentar, através deste choque, acordar a igreja e despertá-la para o fato de que a condição em que ela estava era uma condição trágica e que precisava ser urgentemente reparada. Vamos para num primeiro momento, avaliar como Cristo se apresenta à igreja. Vejam no versículo 14 do capítulo 3, que nós lemos nesta noite, Jesus faz uma autoapresentação de si à igreja. E ele se dirige à igreja como sendo, primeiramente, o Amém. A palavra amém significa assim seja, verdadeiramente. Quando Jesus se coloca como o amém para aquela igreja, ele está dizendo: eu sou nas igrejas e em toda a parte a autoridade absoluta, e eu dou a palavra final sobre todas as coisas. Ele diz: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Cristo se coloca, então, como aquele que conhece as obras reais da igreja. Cristo não é aquele que conhece apenas as obras aparentes. Cristo é aquele que conhece as obras reais da igreja e ele está absolutamente comprometido com a verdade daquilo que a igreja de fato está fazendo. Ele é uma testemunha. Mas não é uma testemunha qualquer, é uma testemunha fiel e verdadeira. Uma testemunha que não tropeça e não mente quanto à verdade. E finalmente ele diz que é o princípio da criação de Deus. A minha versão diz o soberano da criação de Deus. Obviamente, se a gente considerar Cristo como o princípio da criação de Deus, nós não podemos entender isso no seu sentido passivo, no sentido de que Cristo é o primeiro criado de Deus, ou o primeiro criado por Deus, porque isso discorda com tudo o que a Bíblia diz acerca da deidade ou da divindade de Cristo. Quando João diz que ele se apresenta como o princípio da criação de Deus, ou o soberano da criação de Deus, nossa interpretação tem que ser de modo ativo. Significa que ele não é o primeiro criado, mas ele é aquele que veio primeiro e através de quem todas as coisas vieram à existência. Ele é o soberano da criação. Ele é aquele que está acima da criação e na criação exerce completa primazia. Num segundo momento, agora no versículo 15, depois de se apresentar à igreja como sendo o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano ou princípio da criação, ele agora dá o diagnóstico da igreja.
Os irmãos perceberão que eu vou tratar este assunto aqui dentro de uma visão médica, onde Cristo é uma espécie de patologista. O patologista é o especialista de determinadas áreas. Ele identifica qual é o real problema que você possa ter dentro daquela área. Jesus Cristo é o patologista desta história. E a igreja de Laodiceia é o paciente. Depois de se apresentar à igreja, ao anjo da igreja, anjo aqui é o pastor da igreja, é a liderança eclesiástica da igreja, Jesus declarou a este anjo e, por conseguinte, àquela igreja, que ele conhece as suas obras. Versículos 15. Conheço as tuas obras. Jesus não está dizendo ouvi falar das suas obras. Fui informado por alguém das suas obras. O anjo da igreja me falou sobre as suas obras. Ele está dizendo, eu, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o soberano da criação, conheço as tuas obras. No capítulo 1, versículo 13, o apóstolo João diz que viu Jesus Cristo entre os candelabros. No versículo 20, ainda do capítulo 1, ele disse o que são os candelabros ou os castiçais. São as igrejas de Jesus Cristo. E no capítulo 2, nós temos esse pensamento avançando, onde o próprio Cristo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele se coloca como sendo aquele que anda no meio dos castiçais. Por que Jesus conhece a igreja? Porque ele não só está no meio da igreja, como ele de forma dinâmica caminha no meio da igreja. E por que Jesus caminha no meio da igreja? Para avaliar a igreja. Porque Jesus caminha no meio da igreja para verificar a qualidade do serviço e da motivação e da intenção do coração da igreja. Quando ele diz, eu conheço, ele estava dizendo com toda a propriedade de alguém que anda, caminha, vasculha, observa tudo o que acontece dentro da sua igreja. As igrejas são os castiçais. Cristo conhece todas as obras da igreja, não apenas as obras que a igreja quer aparentar estar fazendo. Deus conhece a realidade das obras da igreja. E como conhecedor da igreja, o conhecimento de Jesus não é limitado. O conhecimento de Jesus sobre a igreja não é precário. O conhecimento de Jesus sobre a igreja não é parcial. O conhecimento de Jesus sobre a igreja é absoluto. O conhecimento de Jesus sobre a igreja é amplo. O conhecimento de Jesus sobre a igreja é extremamente correto e imparcial. E sendo o grande conhecedor das obras da igreja, no versículos 15 e 16, Cristo expõe finalmente qual era o diagnóstico da igreja de Laodiceia. Ele diz, sei que não é frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, aqui está o diagnóstico, és morno, não és frio nem quente, estou pronto ou a ponto de vomitar-te da minha boca. Reconheço que são palavras fortes, mas são as palavras daquele que conhece a igreja. São palavras fortes, mas são as palavras daquele que anda no meio da sua igreja, o sumo pastor da igreja. Agora eu quero fazer com que os irmãos compreendam todas estas expressões térmicas que Jesus usa. Ele fala de frio, ele fala de morno e ele fala de quente. Nesse contexto, Jesus usa estas palavras e estes termos porque ele queria trabalhar a questão da relevância da igreja de Laodiceia. Eu quero repetir isso para que você nunca mais se esqueça. Porque este texto é um texto muito incompreendido até hoje. Jesus não está falando sobre outra coisa, senão sobre a questão da relevância da igreja. Por isso ele fala sobre frio, quente e morno. Se a igreja fosse fria, ela seria relevante. Se a igreja fosse quente, ela seria
relevante. E talvez você esteja me perguntando, mas como assim? Se a igreja fosse fria ou quente, ela seria relevante. Eu te explico. As águas frias que brotavam da cidade de Colossos, porque Laodiceia não tinha fontes de água própria, não tinha próprias fontes de água na cidade. As águas vinham de cidades vizinhas via arquedutos. Quando as águas chegavam na cidade, elas chegavam no seu estado de mornidão. Jesus disse, antes vocês fossem frios como as águas que brotam em Colosso, ou em Colossos. Antes vocês fossem quentes como as águas que fluem de Herápolis, porque água fria mata a sede e refresca, portanto, é útil, é relevante. Água quente é medicinal, trata problemas de saúde. Mas a pergunta que emerge naturalmente do texto é, e águas mornas servem para o quê? Quem já tomou água morna? Qual foi a sensação que você teve? Você teve ânsia de vômito. Essas águas chegavam numa condição de mornidão e carregadas com excesso de sódio, com excesso de cálcio. E quando essa água caía no estômago dos habitantes, gerava náuseas, ânsia de vômito. Jesus está usando um cenário conhecido da cidade, pela cidade e pela igreja da cidade para dizer é exatamente esse desconforto com o qual eu estou lidando quando eu olho para a vida de vocês, para a realidade de vocês. Vocês não são relevantes como uma água fria. Não têm utilidade. Vocês não são quentes e relevantes como uma água quente. Vocês incrivelmente encontraram um lugar no meio, onde nada que vocês fazem é relevante. Vocês são uma igreja que estão numa cidade, mas que não afetam a cidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A água vinha carregada de carbonato de cálcio. Quando caía no estômago, gerava esse desconforto e causava ânsias. A igreja de Laodiceia, meus irmãos, incrivelmente, não tinha a mesma visão de Cristo sobre si mesmo. Cristo está apontando um quadro de irrelevância aguda quando chama aquela igreja de crentes mornos, crentes apáticos, crentes indiferentes. Crentes que podem estar no mundo, mas que não afetam em nada o mundo. Mas a igreja nutria sobre si mesma uma imagem contraditória àquela apresentada no diagnóstico de Jesus Cristo. A autoimagem que eles tinham sobre si mesmos era preocupante. Versículo 17, parte A. Olha o que eles pensavam sobre si mesmos. Estou rico. Conquistei muitas riquezas e não preciso de mais? Não preciso de mais? Sabe o que essa igreja faz nessa breve confissão? Ela revela o cometimento de pelo menos 3 graves pecados que a igreja não pode cometer. O crente não pode cometer. O primeiro pecado, o pecado da presunção. Sabe o que é a presunção? O pecado da presunção é você demonstrar uma opinião arrogante e desmedidamente boa demais sobre si mesmo. Nós estamos ricos, nós não temos falta de absolutamente nada, conquistamos as riquezas, não precisamos de mais nada. Eles cometeram o segundo pecado, revelaram ter cometido o segundo pecado, o pecado da autossuficiência. Conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. O sujeito oculto aqui é eu conquistei muitas riquezas.
Nós conquistamos muitas riquezas e não precisamos de mais nada. Eu por mim mesmo, eu pela minha força, eu por minha capacidade, eu por minha competência, conquistei tudo o que eu queria e não preciso de mais nada. É o pecado da autossuficiência. E eu digo aos irmãos que há muitas pessoas cometendo o mesmo pecado, igrejas cometendo o mesmo pecado da autossuficiência. A parábola do rico insensato em Lucas 12, 16 em diante, diz que Jesus certa vez propondo uma palavra, conta que um homem rico produziu em suas terras com muita abundância. Quando de repente começou a pensar consigo mesmo, que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei meus celeiros, construirei outros ainda maiores, guardarei ali a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, vejam as expressões de autossuficiência. Tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe, diverte-te. Contudo, Deus afirmou o tolo. Esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado. Para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A igreja se tornou um lugar de crentes autossuficientes. Não precisamos nos preocupar com outras coisas. É como se tudo o que a igreja devesse ser se resumisse ao ter. Nós já temos riquezas, ouro, reconhecimento, prestígio. Não temos de nos preocupar com mais nada. E, finalmente, a igreja cometeu, no versículo 17 ainda, parte B, o pecado do orgulho. Quando a igreja cometeu esse pecado, quando ela não reconheceu, quando ela não foi capaz de reconhecer a sua condição trágica. Olha o que Jesus diz: contudo, não reconheces. O orgulhoso é incapaz de reconhecer os seus pecados, os seus erros, os seus flagelos. Não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O orgulho colocou aquela igreja num lugar de grande impercepção espiritual e orgulho. A igreja não foi capaz de detectar o seu estado grave de saúde. Vocês já viram aquele doente que cria uma autoimagem sobre sua saúde que não corresponde à verdade? E enquanto o médico, o patologista está dizendo, você está num estado grave, você inspira cuidados urgentes, porque senão você vai morrer. Por outro lado, ele, por ter comprado uma imagem que criou de si mesmo sobre sua saúde, afirma, não, o médico está errado, a medicina está errada, eu não preciso de medicamento, eu não preciso de tratamento, porque eu estou bem demais. Eu não vou me submeter ao médico, não vou me submeter aos tratamentos. Isso é orgulho. E de repente a pessoa morre. A igreja estava respirando por aparelhos, mas ela estava confiante na imagem que criou sobre si própria. Nós estamos bem, nós conquistamos tudo, nós temos dinheiro no banco, nós não precisamos de mais nada. Enquanto, por outro lado, o médico dos médicos está dizendo, você está sofrendo de um quadro agudo de irrelevância. E essa irrelevância vem da incapacidade de vocês de manterem sua identidade, de se manterem alinhados ao seu propósito, à sua visão, à palavra, e vocês estão num quadro que inspira cuidados, mas vocês não percebem a realidade disso. Era isso que estava acontecendo com aquela igreja. Então Jesus dá algumas recomendações, do versículo 18 até o 20. Jesus queria ajudar aquela igreja, sim ou não, queridos? O dono da igreja quer matar a igreja ou quer dar vida à igreja? Quer dar vida, ele quer ajudar a igreja. Então ele diz, na expectativa de ajudar, Jesus começa a fazer recomendações. Ofereço-te este conselho. Versículo 18. Compre de mim ouro fino ou ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças.
Irmãos, imagine o golpe que eles receberam quando ouviram isso da parte de Jesus Cristo. Porque na cabeça deles, eles eram endinheirados, ricos. Eles declararam aos quatro ventos: nós não temos falta de nada. Mas de repente Jesus diz: vocês são pobres e precisam comprar ouro refinado no fogo, a fim de que vocês sejam verdadeiramente ricos. Na visão deles, eles eram ricos, mas na visão de Cristo, a visão real, eles eram pobres. E Jesus diz: eu tenho a riqueza que vai de fato enriquecer vocês. Eu tenho o ouro que vai trazer riqueza a vocês. Eu tenho aquilo que vai colocar vocês realmente num lugar de suficiência. Comprem de mim ouro refinado a fim de que te enriqueças. Segundo conselho, compre roupas brancas para que possas cobrir tua vergonha e nudez. Numa linguagem natural, a igreja andava com as melhores roupas, fabricadas com os melhores tecidos. Eu disse no começo, na introdução, que havia na cidade de Laodiceia uma indústria têxtil. Eles fabricavam uma lã negra, muito famosa naquele tempo. Pense numa igreja de gente bem arrumada. Era a igreja dos crentes de Laodiceia. Pensa num povo de roupa cara, porque eles tinham dinheiro. Eles tinham posses, eles tinham condições financeiras, mas de repente Jesus diz: vocês, apesar de bem vestidos, estão nus. Compre roupas brancas, para que vocês possam cobrir a sua nudez. A roupa branca fala da justiça. Estavam humanamente vestidos, mas espiritualmente nus, porque não estavam vestidos com toda a justiça que Cristo oferece à sua igreja. Terceiro conselho, compre o melhor colírio para ungir os teus olhos, para enxergar claramente. Era uma cidade produtora de colírio. Era uma cidade conhecida pela indústria farmacêutica. Eles produziam um colírio de muita qualidade. Pessoas davam testemunho da qualidade daquele colírio, mas espiritualmente estavam ainda cegos. E tão cegos que eles foram incapazes de enxergar a realidade da sua própria condição. Então Jesus diz: compre colírio. Vocês estão cegos, vocês precisam recuperar a visão. E essa visão não é uma visão natural. Visão aqui é uma visão a nível de entendimento. Vocês precisam retirar essa penumbra que paira no entendimento de vocês, na visão de vocês. Compre colírio. Eu tenho colírio. Isso é tão extraordinário que tudo o que Jesus requer da igreja, Ele tem para dar à igreja. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Tudo o que Jesus exige da igreja, Ele tem para dar à igreja. Ele tem ouro refinado. Ele tem colírio. Ele tem vestes brancas, que são os atos da sua justiça, para conferir à igreja. No versículo 19, há uma outra recomendação implícita. Eles deveriam aceitar e encarar aquela advertência sob a perspectiva correta. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Eu não estou falando isso com vocês como alguém que quer destruí-los. Eu não estou sendo tão duro como alguém que quer matá-los, mas eu estou sendo tão duro quanto a fala de alguém que quer restaurá-los dessa condição. Eu repreendo aquele que eu amo. Jesus queria que a igreja encarasse a sua realidade, aceitasse o seu quadro clínico que inspirava cuidados e enxergasse todas as advertências de Cristo na perspectiva do amor, porque só dessa forma eles poderiam ser restaurados. Versículo 19, nós temos o quinto conselho: sê, pois, diligente. Jesus queria que a igreja se aplicasse à sua identidade, chamado, missão e propósito. Porque a igreja havia se distraído ao longo do tempo.
se envolvido com a busca pelos bens materiais e se perderam, se desequilibraram em relação ao seu propósito, à sua identidade, à sua visão, ao seu chamado e à sua missão. Jesus está dizendo, ser pois diligente. Ele está recomendando, portanto, apliquem-se de novo ao essencial. Redirecionem e alinhem sua identidade. Redirecionem e alinhem seu chamado, sua missão e seu propósito, porque esse era o único caminho possível para a restauração da relevância. Sexto conselho, versículo 19, a parte C. Arrepende-te. Irmãos, a porta de entrada para toda obra de restauração que Deus tem é o arrependimento. Nós falamos hoje pela manhã muito sobre o arrependimento. O Espírito Santo te leva a um lugar de tomada de consciência, para que lá você enxergue a sua condição danosa, para que lá você reconheça o seu estado deplorável e ali se arrependa para viver uma nova vida com Deus. Jesus está dizendo, a restauração que eu tenho para vocês parte do arrependimento. Vocês falharam sim até agora. Vocês se perderam sim até agora. Vocês deixaram sim de serem relevantes, mas arrependa-te. Se arrependam, porque há a possibilidade de se levantarem. Há oportunidade, há a possibilidade de vocês serem restaurados e colocados num lugar de igreja eficiente, de igreja relevante, de igreja atuante, de igreja significante. Arrependam-se. Sétimo conselho implícito, abra a porta. Irmãos, olha isso aqui. O declínio da igreja de Laodiceia foi tão trágico, tão calamitoso, que a igreja de Cristo perdeu Cristo e não se deu conta disso. Onde é que Jesus está em relação a essa igreja? Do lado de fora. Vocês perceberam isso no texto, né? Existem pregadores que usam essa palavra do versículo 20 para se dirigir aos pecadores do mundo. Eu já ouvi milhões de vezes pregações em culto ao ar livre, pregadores dizendo aos ímpios, abram a porta, Jesus está batendo, Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer cear com você, quando na verdade a palavra de Cristo pedindo para entrar é referente a uma igreja. Ele já deveria estar dentro. Ele deveria ser parte integrante das decisões daquela igreja. Ele deveria ser parte integrante, essencial e central da vida devocional daquela igreja. Como uma igreja pode existir, ser chamada igreja de Cristo, e o Cristo da igreja não estar na igreja? Como? É inaceitável. O Cristo da igreja tem de estar no centro da igreja. Ele é a essência da igreja. Não existe igreja se não há Cristo na igreja. Mas sabe qual que é a boa notícia? Isso aqui me empolga. É que Jesus poderia ter pegado sua mala, pastor Wilson, ido para casa. Ah, é? Estão me expulsando? Porque a expulsão foi paulatina, foi progressiva. Ninguém chegou de modo abrupto e disse, Senhor, por favor, retire-se da sua igreja. Mas os atos foram levando Jesus em direção à saída. Quem está me entendendo? É o volume de atos da igreja que vai levando Jesus para a saída. De repente ele se viu fora, mas a boa notícia é que Jesus não pegou a mala, não foi lá para o aeroporto, dizendo, vou voltar para minha casa e essa igreja aqui se vire. O texto diz que Jesus estava onde? À porta. Você pode glorificar a Ele por isso. Irmãos, que misericórdia é essa? Vocês não me deixaram no lugar onde eu deveria estar, mas eu não vou embora. Eu estou à porta e eu bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Nós vamos esquecer esse passado e fazer uma grande festa. Abra a porta, ouça o meu chamado. Irmãos, isso é tão maravilhoso. O meu Jesus, mesmo expulso da igreja, mesmo expulso de muitas igrejas, Ele está à porta, Ele está batendo, Ele está falando, e Ele está dizendo: se alguém que está dentro ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu não vou entrar com ressentimentos, eu vou entrar com amor, com misericórdia, com bondade. Nós vamos fazer festa e vamos celebrar de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus não foi embora. Apesar de expulso em muitas igrejas, Jesus está à porta. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia é o retrato de muitas igrejas hoje. Igrejas que, lamentavelmente, ao longo do caminho, pecaram por negligência, e perderam sua identidade, sua visão, seu senso de missão e seu propósito. Quantas igrejas levam o nome de igrejas de Cristo, mas não são de Cristo? Quantas igrejas levam o nome de cristãs, mas os crentes não são cristãos? Igrejas que compraram e construíram uma imagem irreal sobre si mesmas, sobre seu estado, sobre sua condição espiritual. Igrejas que deixaram e que perderam o alinhamento com Cristo e com a sua vontade para se alinhar ao espírito da cidade, ao espírito do tempo, ao espírito da época. Isso é tão sério, meus irmãos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem de ser uma igreja alinhada com Cristo e não com o mundo. A igreja de Jesus Cristo tem de ser uma igreja alinhada com Cristo e não com o espírito da cidade, do tempo e do mundo. Eu fico preocupado quando eu ouço alguns discursos cristãos. Porque hoje existem muitos pastores preocupados com audiência. Quer falar o que é palatável para ter seguidor no Instagram. Vocês já perceberam como crentes estão preocupados com isso? O crente vai fazer uma boa obra, ele pega o celular para fazer uma selfie da boa obra. O pastor vai orar por um enfermo. Irmãos, nós estamos aqui, vamos orar por esse doente. Ele vai ser curado agora. Olha! E vai lá, ora. Ó, foi curado. Aumenta 1000 seguidores. O discurso é muito adocicado, é muito adaptado ao paladar sensível do homem. Sabe qual é o problema disso? É que quando a gente cria esse alinhamento trágico com o mundo, com o discurso do mundo, com o espírito da cidade, com o espírito do tempo, nós perdemos nossa relevância. Porque a igreja sempre foi aquela comunidade que vai falar para o pecador o que ele insiste em não querer aceitar. A igreja, ela não passa pano para o ímpio. A igreja não faz carícias, como diz no interior, no cangote do ímpio, dizendo: meu filhinho querido, o papai te ama muito. Não é que essa não seja uma verdade, tá, queridos? Mas a grande verdade é, você, o ímpio, é um pecador miserável, sua condição é de morte. Você precisa de arrependimento para ser salvo em Jesus Cristo. Essa é a mensagem da igreja. A igreja não tem de estar preocupada com seguidores, como eu disse no Instagram, no Facebook, no Twitter. Pastores não têm de estar alinhados com isso. Todos os pastores e crentes devem estar alinhados com a bendita, pura e poderosa palavra do nosso Deus. Palavra do Evangelho. É a palavra do Evangelho.
por mais dura que seja, que provoca transformação na vida do pecador. Você já percebeu que todo mundo que fica só escutando, Jesus é muito amoroso, carinhoso, cuidadoso, Ele te ama muito, você é um pecador, mas Ele te ama muito. Essas pessoas nunca tomam jeito na vida. Ficam sempre brincando com Deus. Agora, eu tenho certeza que se nós pegarmos os crentes firmes desta igreja, todos eles foram duramente confrontados pela palavra de Deus. E por isso estão aqui até agora. Você não salva, não colabora na salvação, quando você não expõe toda a verdade de Deus. Irmãos, a igreja tem de ter o compromisso de expor a verdade de Deus, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja difícil, mas é a pura verdade de Deus. Ela tem de ser apresentada. Os pecadores têm de entender que são pecadores, precisam tomar jeito, porque senão vão perecer eternamente no inferno. Essa é a verdade de Deus. Uma verdade que a igreja de Laodiceia deixou de pregar, porque queria estar alinhada ao espírito da cidade. A igreja tem de ser relevante, meus irmãos. E a relevância da igreja parte pela pureza da mensagem que ela divulga. A igreja é irrelevante quando adultera a verdade, mas ela é extremamente relevante quando se preocupa em expor toda a verdade de Deus, por mais dura que ela seja ao pecador. Eu fico preocupado com este quadro de irrelevância de muitas igrejas. Como pode uma igreja estar numa cidade onde os índices de violência são muito altos e esta igreja crescer na cidade, mas os índices não diminuírem? Me explica essa matemática. Me explica uma igreja que está num bairro com alto índice de suicídio e o índice não diminui. Me explica uma igreja que está num lugar de prostituição e a prostituição só aumenta. O que está acontecendo, meus irmãos? A igreja não está sendo relevante. Onde a igreja é semeada pelo Senhor da seara, ela precisa provocar transformação do lugar. Onde o crente está plantado, precisa provocar a transformação do lugar. Igreja relevante é a igreja que num lugar onde o pecado está aumentando, ela chega com a palavra do evangelho, com um bom testemunho cristão, e o pecado começa a diminuir. Pessoas começam a se converter, assassinos deixam de ser assassinos, bandidos deixam de ser bandidos, prostitutas deixam de prostituir, mentirosos deixam de mentir. A igreja relevante é a igreja que onde está atrai os pecadores para uma vida transformada. O quanto nós estamos sendo relevantes? Você já parou para fazer essa pergunta para você mesmo? O quanto eu estou sendo relevante? O quanto o lugar onde Deus me plantou está sendo transformado por mim? Você acha que Deus te colocou naquele lugar só para compor número? Você acha que Deus estabeleceu a congregação da Assembleia de Deus, do Sagrada Família, na rua São Sebastião 360, só para ser mais uma igreja do bairro? É sério. Deus quer levantar esta congregação, como todas as demais igrejas, para serem igrejas poderosíssimamente relevantes para esta comunidade. Cristo quer nos levantar com autoridade para que nesse lugar onde as trevas estão dominando, nós possamos levar a luz do conhecimento de Deus e do Evangelho. Ele quer, através de nós, nos usar como sal para transformar a realidade desse lugar onde nós fomos plantados como igreja. Nós não podemos nos contentar em sermos menos do que aquilo que Deus nos programou para sermos enquanto
igrejas. Temos de ser uma comunidade terapêutica, um lugar onde o homem é confrontado no seu grave estado clínico e apresentado a oportunidade de restauração e cura. Devemos ser uma igreja que apresenta aos perdidos o norte. Uma igreja que se aproxima dos pecadores e propõe a salvação que só se dá na pessoa de Jesus Cristo. Nunca aceite ser morno. O que você é? Não responda. O que você é? Frio? Quente? São figuras para relevância aqui nesse texto? Ou morno? A igreja não pode, irmãos, perder de vista a necessidade da sua relevância. Onde a igreja foi plantada, ela tem de produzir frutos para Deus. Onde você colocar os seus pés, o lugar precisa ser imediatamente transformado por sua presença naquele lugar. Quando Filipe chega em Samaria, a obra que ele realizou foi tão poderosa que a atmosfera da cidade mudou. O texto diz que houve grande alegria na cidade. O que há no Sagrada Família com a nossa presença aqui? O que há no Sagrada Família com a nossa presença aqui? O que há na sua empresa com a sua presença lá? O que há no seu prédio, no seu condomínio, com a sua presença lá? O que há na sua vizinhança, com a sua presença lá? Vamos aprender com o exemplo de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, apesar de tudo, ainda estava no corpo. E quem é o corpo? De quem é o corpo? Cristo. Mas aquela igreja já estava lhe causando náuseas. Ele ainda não tinha vomitado a igreja, mas ele disse: eu estou a ponto. Porque nada é tão lamentável do que uma igreja irrelevante. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Que essa palavra não tenha entrado num ouvido e saído pelo outro. Que você leve essa palavra para sua casa e você pergunte ao Senhor da igreja: Senhor, qual é o teu diagnóstico sobre a minha vida? Eu, enquanto um dos líderes dessa igreja, eu tenho perguntado ao Senhor dessa igreja: Senhor, qual é o teu diagnóstico sobre o Sagrada Família? Eu não quero construir uma imagem e acreditar nessa imagem. Eu quero que o Senhor, que é o médico dos médicos, o Senhor da igreja, diga o que o Senhor pensa dessa igreja. Para que nós possamos corrigir caso haja alguma necessidade de correção. Pergunte para o seu Senhor: Senhor, o que tu pensas de mim? Você já teve essa curiosidade de saber? Você já perguntou para Jesus o que ele pensa de você? Pergunte. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de nós terminarmos, eu gostaria de aproveitar o momento, fazer um convite